Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 18 de novembro. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1º ao 10º. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu um sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa do pecador? Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos neste Evangelho uma passagem conhecida, por nós. Passagem de Zaqueu, que vendo que Jesus está ali diante dele, assim como a grande multidão que estava ali querendo ver Jesus, ouvir a sua mensagem. O povo ia muito lá diante de Jesus porque gostava de ouvir sobre o reino de Deus da maneira como Jesus explicava, porque ele lhes explicava em parábolas. Parábolas são histórias. E ninguém explicava como Jesus, lógico, porque o Senhor estava falando de algo que é vivência sua, Em outra passagem evangélica ele dirá: ninguém viu o Pai senão o Filho. Então, por mais que ali naquela época existissem aqueles que falassem de Deus, falavam, mas não falavam a partir de algo que conheciam por ver, por experimentar, por viver, como Jesus, que veio do Pai, se encarnou, fez um como nós e falava de uma realidade que ele experimentou. E isso ele deixa claro em diversas passagens evangélicas. Então, Zaqueu vê que o Senhor está ali, semelhante ao Evangelho de ontem, está ali no meio dele e se esforça. Interessante o Evangelho, que diz que ele sobe na árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. E senão não conseguiria enxergar o Senhor. Por que semelhante ao Evangelho de ontem? Porque o Evangelho de ontem é o cego de Jericó, que sabendo que Jesus estava ali, gritava. E quanto mais ele gritava por Jesus, mais tentavam calá-lo. E aí, quanto mais tentavam calá-lo, mais ele gritava. Zaqueu, vendo a dificuldade de chegar até aquele que poderia resolver os problemas daqueles que ali estavam, ele também se esforça. Qual é o esforço de Zaqueu? Subir na árvore para ver Jesus. E Jesus percebe isso. E vendo o esforço dele, Jesus diz: Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje eu vou ficar na tua casa. E aí vem os invejosos, que muitas vezes talvez você tenha na sua vida também. Vem aqueles que dizem ser de Deus, mas não se convertem. Vem aqueles que dizem ser de Deus, dizem ser cristãos, dizem ser seguidores de Jesus, mas são incapazes de se alegrar na alegria do outro. Veja, Jesus escolhe a casa de Zaqueu e eles, ao invés de ficar felizes com isso, olha que bom, o Senhor vai à casa de Zaqueu, de repente agora Zaqueu muda de vida, de repente agora Zaqueu se converte, como tantos outros que tiveram um encontro com o Senhor e se converteram. Não, o que eles fazem? Começam a criticar Jesus, porque Jesus está indo para a casa de um pecador. Como tem gente invejosa, como tem raça ruim, O ser humano é um bicho nojento quando quer ser nojento.
como muitos cristãos também, que enchem a boca para dizer que são cristãos, mas na hora de colocar em prática o seu cristianismo, tem o mesmo comportamento desses fariseus que estão criticando Jesus. Tem muitos que, mesmo com o texto na mão, mesmo com as suas orações, mesmo na igreja, são incapazes de se alegrar com o irmão que se converte, que tem um encontro com Cristo. Não conseguem, por causa da inveja, porque não consegue subir na árvore como Zaqueu, porque não tem iniciativa de fazer aquilo que precisa ser feito. Então é muito mais fácil criticar o outro que faz, do que sair da mesmice da vida cristã que eu acho que eu levo, do que sair da minha estagnação, do meu comodismo. Então Jesus diz: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou para sua casa. E ele desce e Jesus vai para a casa dele. E aqui um outro dado interessante do Evangelho. Ele reconhece a sua miséria, a sua pobreza, os seus pecados e diz: Senhor, o que eu tiver feito de errado, exemplo de Zaqueu, nós possamos também reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, possamos reconhecer a necessidade de ver o Senhor, de estar na sua presença e, estando diante dele, acolher aquilo que ele pede de cada um de nós. Reparação pelos nossos pecados. Não é uma tarefa fácil, mas nos esforcemos. Não basta só se encontrar com Jesus. Não basta só vê-lo. É necessário mudança de vida. Isso Zaqueu está mostrando para Jesus e para todos aqueles que viram a sua atitude e depois na sua casa o que ele fez. Que ao invés de ficar criticando o outro que se converte, nós nos esforcemos por buscar a nossa conversão. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.